Quarto ponto, né? As formas de luta e resistência mudaram. E essas mudanças expressam a alteração do conceito classe social, que não mais está restrito ao trabalhador fabril, mas a todas as categorias de trabalho que centralizam hoje a produção. A classe social não foi removida da sua condição privilegiada na história como sujeito revolucionário. O trabalhador como classe é a de uma nova composição de múltiplas formas de produzir o capital. O novo contexto laboral trouxe novas formas de relações sociais. Por isso, a emergência de novos atores sociais, diferente do que querem algumas análises sociológicas, não enfraqueceu o ponto de vista classista. O conceito de classe social passa a incorporar todos aqueles cujo trabalho é explorado pelo capital, mesmo as atividades tidas como improdutivas na ótica do capital. A partir dessas transformações do processo produtivo, o antagonismo político se manifesta e revela a potência e a força dos trabalhadores. Esse potencial é a expressão de múltiplas subjetividades surgidas no processo real do trabalho. Exemplos são os atuais movimentos que promovem reações no poder constituído, forçando-o a reconhecer os novos direitos e as novas subjetividades. Portanto, novos atores que ocupam as ruas, as praças, revelando seus sentimentos de indignação, transformam os seus desejos de libertação em potência transformadora. Esses grupos começam a provocar mudanças na sociedade e, na medida que suas lutas vão ganhando dimensão global, formam um ciclo de lutas, uma extensa rede de comunicação e cooperação capaz de envolver e partilhar os seus resultados e projetos. É esse potencial de luta composto por múltiplas subjetividades que Negri chama de multidão. A multidão é uma forma de manifestação baseada na libertação das subjetividades, que converge na produção e na conquista do comum, ou seja, na conquista por maior mobilidade urbana, por acesso aos bens públicos, como educação, saúde, moradia, por espaços de intervenção política, ou seja, na criação das condições históricas para afirmar o direito a ter direitos e conquistar a libertação. Portanto, outra natureza do conflito e uma outra estruturação da relação capital e trabalho foram desencadeadas pela potência produtiva da multidão. A multidão inserida no trabalho biopolítico de produzir vida, elegendo seus desejos e necessidades como motivação de luta, criou novos campos e instrumentos de resistência. Essa potência não expressa apenas a recusa do trabalho explorado e não se limita a lutar contra as rígidas estruturas do regime de territorialização, mas cria, insisto nisso, as condições materiais e alternativas de libertação. A nova dinâmica das lutas expressa a recusa da separação entre os setores produtivos e os setores improdutivos e se articula como múltiplas subjetividades, cuja dimensão produtiva não depende mais da inserção salarial do trabalho formal, mas de outras formas produtivas que dependem e emergem das relações estabelecidas do trabalhador com o seu trabalho, né? Do seu dia a dia, ou seja, da sua própria vida. Por isso, é uma nova forma de manifestar que não busca consensos em direção a um projeto que unifique as diferentes posições, mas se vale do dissenso, do entendimento de que a democracia é um espaço onde os conflitos podem acontecer sem que sejam reprimidos pelo poder de exceção do Estado, né? Que em nome da paz social, né, se forja-se consensos. Bem, por fim, a extensão que ganha o trabalho implica afirmar de que tudo faz parte de um mesmo ciclo produtivo, ou seja, todos os processos produtivos nascem e estão no interior do próprio capital.
Por isso, as regras que monitoravam os processos produtivos e os mecanismos de exploração desenvolvidos dentro da fábrica se difundiram, permeando e definindo todas as relações sociais. A diluição da fronteira que separava a fábrica da cidade possibilitou que o trabalho incorporasse as novas formas de produção e alterasse as dinâmicas sociais, né, e de dominação. Hoje a cidade se transformou numa grande fábrica, segundo Negri. O que existe é a cidade-fábrica. Nada mais se encontra fora do capital. E esse se torna o único elemento sujeito da produção social. O trabalho torna-se a substância comum do mundo globalizado e traz desafio a todas as dimensões da vida humana, do saber, do poder, do desejo, enfim, de outras dimensões da vida. É nesse sentido que, ao afirmar que a fábrica do passado deu lugar à fábrica sem muros, significa dizer que a exploração se estendeu a toda a sociedade. Há uma extensa rede na qual os trabalhadores foram imersos e conectados para manter o capital em movimento. Os trabalhadores passam a ser explorados na sua capacidade de cooperação para produzir. E a atualidade oferece redes comunicacionais e colaborativas provenientes da tecnologia de informação e comunicação que possibilitam o capital apropriar-se cada vez mais da capacidade comunicativa, cooperativa do trabalhador social em qualquer canto do mundo. As mudanças na estrutura capitalista compreendem o reconhecimento de uma grande variedade de trabalhos tão essenciais à reprodução do capital quanto foi o trabalho fabril na fase industrial do capitalismo. O trabalho, portanto, assume uma posição cada vez mais central nas relações sociais. E essa condição ocorre, sobretudo, a partir da mobilidade do seu potencial transformador, em que a resistência e a luta vêm ampliando suas conquistas políticas ao resistirem com alternativas criativas às novas modalidades e dispositivos de controle e de aprisionamento pelo capital, que vão desde a fragmentação das forças produtivas à precarização do trabalho, a privatização, assim como a privatização das cidades por aqueles que visam apenas extrair ganhos, e também pelo endividamento crescente da maioria dos trabalhadores, né? Bem, então, enfim, é isso. Eu tento trazer aqui, né, colocar essa discussão da questão de um novo conceito de trabalho e um novo conceito de classe social, né, e de como os novos atores estão inseridos no processo produtivo, né? É isso aí que eu gostaria de estar trazendo aqui. Obrigada. Bom, boa tarde, pessoal. Eu queria agradecer à professora Maria Ângela pelo convite, gostaria de agradecer a presença de vocês. É a primeira vez que eu estou em Salvador, estou gostando bastante, apesar do pouco tempo que eu estou aqui. Estou umas horinhas, mas é legal a cidade. Um pouquinho diferente do que eu imaginava, mas como eu fui criado na periferia de São Paulo, periferia de São Paulo tem muito pouco paulista, né? Eu sou pernambucano e lá deve ter uns 15% de paulista. Eu só comecei a conhecer os paulistas mesmo quando fui para a faculdade. E então não me é estranha a Bahia, embora a cidade eu desconhecesse. É um pouquinho diferente do que eu imaginava, mas é bem legal. Fui chamado aqui para falar sobre nova composição social e resistências. Então vamos pôr o problema, para começar. E o problema eu vou colocar da seguinte maneira: o que é uma sociedade? A gente naturaliza o termo sociedade, porque a sociedade, o que é? Somos nós, é a coletividade. E não é isso. Essa naturalização esconde uma operação ideológica muito importante. Sociedade é um termo que existe há muito tempo, um termo romano. Mas até a modernidade e a ascensão da burguesia, sociedade se referia à sociedade mercantil. Você se juntar com alguém para montar um comércio, uma empresa, uma empreitada qualquer. É a burguesia ascendente que pega o termo sociedade e fala: a resolução dos problemas, dos nossos problemas, é organizar a coletividade humana na forma de uma sociedade. E o que é essa sociedade? É uma forma de organização que sai do contrato
pela qual nós nos obrigamos solidariamente a fazer uma obra. Nós todos aqui unidos por vínculos bilaterais. Você traz o imaginário do direito e totaliza isso para disciplinar a sociedade humana. O contrato, ele ocupa um papel importantíssimo, porque a burguesia, sempre que tinha um problema, mesmo na Idade Média, na época das grandes caravanas do comércio, enfim, como é que ela resolvia? Pelo contrato. Até a própria Constituição e o pensamento constitucionalista, ele se queda a lógica do contrato, porque no direito romano, uma Constituição era uma coisa, um contrato era outra. E as Constituições modernas são nada mais, nada menos do que um contrato. O contrato virou tudo. E do contrato você monta, inclusive, uma sociedade. De tal forma, o contrato é o locus principal de tudo isso. E a relação social, ela tem pouco a ver com a própria noção de filiação grega. Isso que se chama relação social hoje em dia, não existia no mundo antigo. É uma criação moderna. E a sociedade, essa sociedade que Hobbes imaginava, implica em quê? Numa união, num pacto, imaginariamente igual, entre partes iguais, mas que, na verdade, são realmente diferentes. São setores, você imagina o proprietário do meio de produção, do maquinário, com aquele que nada tem, só tem a oferecer a sua mão de obra. E a partir daí a classe social nasce como problema, porque a classe social nasce quando você tem setores que falam, opa, mas essa homogeneidade proposta não existe. E eu me afirmo como classe, as lutas se iniciam identitariamente, quando vejo, eu e você somos trabalhadores aqui, nós partilhamos de uma coisa que aquele cara ali não partilha. E a classe nasce da luta. Não é que a classe lute, mas colocando aqui nos termos do Negri e até do próprio Thompson, Edward Thompson, a classe é classe porque luta. E por que você tem esse processo? Porque a grande marca do capitalismo, e quando a gente fala capitalismo, é aquele regime de produção pelo qual você tem a ideia da transcendência da cabeça, da capta. Você tem um corpo onde tem uma cabeça gigante que modula tudo, e obviamente essa capta é ocupada pela classe burguesa, a despeito dos demais membros que estão inferiorizados. Mas ele é um regime que põe fim à economia, seja economia no sentido clássico, que nasceu de um tratado aristotélico ou pseudo-aristotélico, e a economia medieval. Por que acabou com a economia? Porque a economia é a ideia de que são as leis da casa, e se baseia na concepção antiga, onde a produção se dava na casa. E nas antigas polei do Mediterrâneo, nas cidades na cidade de Roma e depois nas cidades da Península Itálica, as pessoas produziam em casa. A produção era doméstica. Você tinha um homem, que era o dominus em Roma, era o déspotes nas cidades gregas, daí vem a palavra déspota, a mulher inferiorizada, os servos, e as pessoas produziam naquelas suas chácaras urbanas. Mas fora dali, no âmbito da cidade, o déspotes, ou dominus, se tornava, ele já não tinha uma relação filiativa, era uma relação de aliança. Era uma relação na qual ele não era mais déspotes, ou dominus, ele era politicon, ou cidadão. Então o homem que era tudo, era o pequeno soberano do lar, fora de casa, pela força das contingências, ele era um igual que precisava, de certa maneira, negociar. Então a produção se dava no âmbito doméstico, como continuou a se dar durante a Idade Média, e a circulação de mercadorias é que era pública e era política. Com o advento do capitalismo nascente, isso acaba. Quando nós falamos em economia política, etimologicamente até uma contradição em termos. A lei da casa, da cidade, é porque você teve essa justa posição na qual a produção passou a ser também política e pública. Então as pessoas não produzem mais em casa, elas saem de casa, das suas casas, para produzir em outro lugar, o que cria uma nova dinâmica. E desse desgarramento do servo que vivia no seu feudo, do qual ele fazia parte, e de repente as pessoas são desgarradas, como é que você vai organizar essa loucura toda? Então a economia política passa, de um lado, a ser um paradigma explicativo e dispositivo dessa nova ordem,
E do outro, nós temos o pensamento social. Você precisa colocar a gente aqui, olha, somos todos iguais, estamos pactuados, você tem direitos e deveres. E é uma formulação que, por exemplo, Hegel vai disciplinar de uma maneira até mais complexa quando ele chega na formulação do cidadão, que é aquele que resolve a dialética do senhor e do escravo. O cidadão é aquele que é senhor dos seus direitos e escravo dos seus deveres. Essa justaposição, essa coisa curiosa, que o próprio Agamben analisa, embora eu discorde de algumas leituras do Agamben, mas eu reverencio a pesquisa que ele realiza, ele faz isso bem no Reino e a Glória, quando acontece essa justaposição. E aí é um pouco curioso, porque nós passamos a ter no Ocidente uma lógica que é em cruz. Seja a cruz do Cristo ou a cruz que é o esboço básico de um plano cartesiano, onde uma ordem vertical, econômica, se relaciona e se alimenta de uma ordem horizontal, que é a política. Isso se repete em várias organizações, inclusive em partidos políticos, onde você depende da relação entre uma base e uma direção hierárquica. E é justamente contra isso que se volta uma verdadeira filosofia da imanência. A partir desse cenário complexo, onde você tem o predomínio da economia política e da lógica social, você tem essas lutas. E essas lutas, muitas vezes, se realizam como pactos de classe. Mas quando a gente fala em pacto de classe, seja no Brasil do lulismo ou em qualquer outro momento, pacto de classe não equivale a uma paz. Eu estou aqui aliado, sou trabalhador. O pacto de classe é como um direito de guerra, é como um estatuto de guerra. São as normas ou regras, um estatuto mínimo que as classes acertam entre si como local do duelo, as armas que vão ser usadas, e a partir daí é confronto. Não existe pacto de classe no sentido de uma pacificação. Se houvesse, uma classe estaria se autoabolindo, que é possível também, mas aí não seria um pacto de classe, seria uma abolição de classe. Pacto de classe é direito de guerra. Agora, nós temos essa passagem, essa grande transformação da sociedade industrial, na qual, sim, as pessoas já não produzem em casa, as pessoas estão na praça pública, estão num ambiente cada vez menos doméstico, porque a fábrica antiga, inclusive, tinha uma aparência doméstica, e ela vai perdendo essa aparência. Mas o que muda entre essa sociedade industrial e a sociedade atual? Em primeiro momento, você tem uma colonização do corpo, como já foi muito bem exposto hoje pela manhã, uma busca pela disciplina da libido das pessoas. Nós temos essa inversão do papel, onde o trabalho ele se torna total. Esses desgarrados que dão origem à sociedade industrial e ao capitalismo nascente, eles passam a ser